O Quarteto Fantástico são os heróis que inauguraram o universo da Marvel como a gente conhece hoje nos quadrinhos. São os primeiros super-heróis das HQs que começaram a viver como personagens reais. Criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1961, o quarteto não era só um grupo de pessoas com superpoderes, era uma família. E como toda família, eles têm os seus problemas, inclusive na forma de vilões, que vão do nível pessoal ao cósmico. Por isso, a lista de hoje é para falar sobre os 12 maiores vilões do Quarteto Fantástico nos quadrinhos. E o Quarteto Fantástico é praticamente a primeira HQ da Marvel. Agora, você lembra do seu primeiro jogo MMO? E você sabia que você pode reviver a nostalgia dos jogos clássicos de MMORPG dos anos 2000 com o Rubinot? Rubinot é um servidor inspirado no clássico dos servidores 2D, combinando nostalgia com novidade. Aqui tem tudo que a galera ama, jogabilidade clássica, comunidade ativa e um mundo que nunca para de evoluir. É fácil de começar e ainda mais fácil de continuar jogando. Isso porque aqui o XP vem mais rápido, o loot é sempre generoso e as suas skills sobem numa velocidade que dá gosto de voltar para esse clássico dos MMOs. Quer ser Knight, Paladin, Sorcerer, Druid ou Monk? Aqui você já começa escolhendo a sua vocação favorita. O Rubinot tem mundos para todos os estilos, PVP clássico, PVP atual e até mundo sem PVP, para quem prefere só explorar e evoluir mesmo. Tudo isso com um client feito de jogador para jogador, atualizações automáticas e desempenho sem travamentos, até nos eventos mais cheios. Então bora reviver essa nostalgia, e para isso o Rubinot está pronto para te receber com uma comunidade ativa, com suporte em português e com eventos toda semana. Para isso, clica no primeiro link na descrição para acessar agora, criar o seu personagem e reviver essa jornada com o Rubinot. Para começar a lista, vamos logo com o maior deles, Victor Von Doom, o Doutor Destino. Criado em 1962 por Stan Lee e Jack Kirby, Victor Von Doom não é só o maior vilão do quarteto, como é também um dos maiores vilões das histórias dos quadrinhos. Ele é uma mescla de gênio científico com mestre das artes místicas. Doom governa a nação da Lativéria com mão de ferro e um cérebro que rivaliza e às vezes até supera o de Reed Richards em muitas áreas. Apesar de tudo, ele é um personagem trágico. Filho de ciganos, perdeu a mãe para o próprio Mephisto. Por isso, Von Doom carrega uma cicatriz não só no rosto, mas também na alma. E tudo isso o deixou amargurado, obcecado em se provar maior que Reed Richards. Seja criando super máquinas, roubando poderes cósmicos ou se tornando um deus do seu próprio universo. O Doutor Destino é com certeza um dos mais completos personagens de toda a Marvel. O próximo da lista não é o maior, mas é o primeiro inimigo do quarteto. Esse é o Homem Topeira. Criado em 1961, surgiu junto com o Quarteto Fantástico. Harvey Rupert Elder era um cientista que foi rejeitado pela sociedade devido à sua aparência e à sua quase total cegueira. Até descobrir um mundo subterrâneo, habitado por criaturas chamadas Moloides e pelo Giganto. E ali Harvey não só foi acolhido, como se tornou o seu governante. E agora ele quer dominar a superfície. Basicamente sendo um arquétipo de pária que se volta contra a sociedade. É um personagem pouco utilizado nos quadrinhos, mas tem uma importância histórica por ser o primeiro vilão do Quarteto Fantástico. E na edição número 2 dos quadrinhos do quarteto surgiram os Skrulls. E um tempo depois veio a representação máxima dessa raça como forma de um grande inimigo com o Super Skrull. Criado em 1963, chamado também de Kl'rt, o Super Skrull é um ser modificado geneticamente pela sua raça para ser o guerreiro perfeito, combinando os poderes dos 4 membros do quarteto: elasticidade, invisibilidade, super força e pirocinese. Além de ter também a habilidade natural da sua raça de metamorfose.
Ele é o símbolo do fanatismo militar dos Skrulls e do medo que eles têm da Terra e do quarteto. O próximo da lista é uma versão de um outro vilão bem conhecido. Esse é Ramatut. Ramatut é uma das identidades de Kang o Conquistador, um dos maiores vilões do universo Marvel. Ramatut foi a primeira identidade assumida do vilão a surgir nos quadrinhos, criado em 1963. Ele usou a sua tecnologia de viagem no tempo para voltar ao passado, no Egito Antigo, onde se proclama faraó, adotando o nome de Ramatut. O vilão tentou usar o Egito Antigo como base para começar o seu império, um reino onde ele seria adorado como um deus. Mas ele fugiu de volta para o fluxo do tempo depois de ser derrotado pelo Quarteto Fantástico. O próximo é um dos maiores vilões cósmicos e mais perigosos da Marvel. Esse é o Aniquilador. Criado em 1968, ele é o governante da Zona Negativa, que é um universo paralelo cheio de antimatéria. O Aniquilador nasceu como uma criatura insectoide no universo da Zona Negativa, onde sobreviveu e se fortaleceu num ambiente extremamente hostil. E ao encontrar uma arma conhecida como Bastão de Controle Cósmico, ele se tornou incrivelmente poderoso e obcecado por manter o seu domínio e sobreviver a qualquer custo. Mesmo sendo um insectoide, o Aniquilador tem um intelecto avançado, estratégico e cruel. Por isso, ele é responsável pela grande mega saga Aniquilação de 2006. Agora, além do governante da Zona Negativa, o rei destronado desse universo também é um inimigo do quarteto. Esse é Blastaar. Direto da Zona Negativa, esse aqui é força bruta, explosão e tirania. Criado em 1967, Blastaar é o ex-rei do planeta Balur, um mundo da Zona Negativa que acabou o expulsando por ser um tirano cruel e violento. Mas o exílio só deixou o monstro mais perigoso. Ele tem um corpo sobrecarregado de energia e dispara rajadas destrutivas das mãos, o que fez ele ganhar um apelido de Bomba Viva. Com força para rivalizar com o Coisa, resistência absurda e a mente de um conquistador, Blastaar já enfrentou o Quarteto Fantástico porque ele sempre volta para tentar dominar não só a Zona Negativa, mas também o universo todo. O próximo não tem superpoderes, mas é um mago da tecnologia. Esse é o Mago. Criado em 1962, o Mago é um dos vilões mais antigos do Quarteto Fantástico. O seu verdadeiro nome é Bentley Whitman, um inventor brilhante e egocêntrico que usou a sua genialidade para virar criminoso. Mesmo sem poderes, ele cria armas, armaduras e aparelhos tecnológicos de altíssimo nível, incluindo seu famoso disco antigravitacional que o permite voar e lutar com heróis superpoderosos. Mas um dos seus maiores feitos é ser o criador de um grupo de vilões, que é o próximo da lista. Porque se temos o Quarteto Fantástico como heróis, como vilões temos o Quarteto Terrível. Criado em 1965, o grupo surgiu quando o vilão Mago decidiu montar sua própria equipe para derrotar o Quarteto Fantástico de vez. A formação original contava com o próprio Mago, a Medusa dos Inumanos, o Homem-Areia, o vilão do Homem-Aranha, e o Ardiloso. Ao longo dos anos, o time já teve várias versões, mas a ideia sempre foi a mesma: usar a força, a tecnologia e a trapaça para se vingar dos heróis mais fantásticos da Marvel. Agora, o vilão mais poderoso da Marvel, que poucos conhecem, esse é o Homem Molecular. Criado em 1963, Owen Reece era um cientista comum que depois de um acidente com radiação extradimensional ganhou o poder de manipular as moléculas de qualquer coisa no universo. Ele pode alterar matéria e energia à vontade, criando, destruindo ou distorcendo a realidade ao seu redor. Com o tempo, ele se tornou um dos seres mais perigosos da Marvel, só que ele é extremamente inseguro e instável emocionalmente.
Perdido na sua própria mente, ele é um vilão que acabou se tornando um aliado em certos momentos. Tanto que teve um papel essencial nas guerras secretas, seja a de 1984, mas principalmente a de 2015, onde mostrou que a sua mente frágil era a única coisa que o impedia de reescrever todo o multiverso. O próximo da lista não é oficialmente um vilão, mas também não é um herói. Ele é simplesmente uma força da natureza. Esse é o Devorador de Mundos, Galactus. Criado em 1966, Galactus é um dos seres mais antigos e poderosos do universo Marvel. Ele já existia antes mesmo do Big Bang, quando era um homem chamado Galan, sobrevivente do universo anterior ao nosso. E para manter o seu equilíbrio cósmico, Galactus precisa consumir a energia vital de planetas inteiros. Claro que antes de ir até o seu destino, ele envia os seus arautos, como o surfista prateado. Imenso, incompreensível e inevitável, Galactus não age por maldade. Ele é simplesmente parte do ciclo do universo. Mas por querer devorar mundos inteiros, ele já tentou devorar a Terra. Mas todas as vezes o Quarteto Fantástico estava por aqui para salvar o mundo. E a sua relação com o Quarteto definiu o tom cósmico de toda a Marvel. O próximo é um anti-herói, que é um dos maiores inimigos do Quarteto, principalmente de Reed Richards. Esse é Namor, o Príncipe Submarino. Rei dos mares, mutante e um dos primeiros anti-heróis dos quadrinhos, Namor foi criado em 1939 e foi reintroduzido no universo Marvel em 1962. E desde a sua primeira aparição na Marvel, ele teve conflitos com o Quarteto porque ele ficou obcecado por Sue Storm. Impulsivo, orgulhoso e implacável, Namor já foi vilão, herói e tudo entre esses dois extremos, defendendo seu reino a qualquer custo contra a superfície que ameaça os oceanos. Mas o seu conflito com o Quarteto acontece porque constantemente ele tenta convencer a Mulher Invisível a abandonar o seu marido e viver com ele como rainha da Atlântida. E Sue, inclusive, reconhece o charme e a nobreza de Namor, o que torna a tensão entre os dois bastante real. E para finalizar a lista, o próximo grande vilão, não só do Quarteto Fantástico como de toda a Marvel, é ninguém menos que Reed Richards. Mas esse Reed Richards é do universo Ultimate, que depois de anos como líder do Quarteto Fantástico, se tornou um vilão conhecido como o Criador. Ele era o homem mais inteligente do mundo, até decidir que isso não era mais o bastante. Criado em 2004, no universo Ultimate, essa versão de Reed Richards começou como herói, mas acabou se tornando um dos vilões mais perigosos do multiverso. Depois de ser rejeitado pelos seus amigos e de perder tudo, ele enlouqueceu, adotou o nome O Criador, passando a usar a sua mente brilhante para manipular realidades, criar aberrações científicas e tentar moldar o mundo à sua visão distorcida de perfeição. Tanto que ele é o responsável por criar o atual universo Ultimate. Com o corpo elástico e uma mente de gênio sem moral, o Criador é uma ameaça constante ao multiverso e um lembrete de que até os maiores heróis podem se tornar os maiores vilões. Claro que existem vários outros vilões memoráveis do Quarteto Fantástico, como por exemplo Diablo, Fantasma Vermelho e Mestre dos Bonecos. Mas agora deixa você aqui nos comentários qual é o seu vilão favorito do Quarteto, fora o Doutor Destino. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.